Olá, irmãos, tudo bom? Nós estamos aqui mais uma vez reunidos para estudar a nossa lição da EBD. Lembrando que ainda estamos na lição, na lição da primeira revista, da revista do primeiro trimestre. E eu passei no grupo do WhatsApp a revista do segundo bimestre para baixar no celular ou no computador, tá? Ela já tem lá o arquivo em PDF, tá? É só fazer o download. Então nós não vamos ainda começar a revista do segundo trimestre. Vamos continuar na primeira até a última lição, já que esses temas são muito interessantes e precisam ter a devida continuidade. Nós estaremos hoje estudando a lição 10, a depressão por conta da rejeição e da solidão. Ela é baseada no ministério de Jeremias, já bem próximo à queda do Reino do Sul, rumo ao cativeiro na Babilônia. No livro de Jeremias, no Antigo Testamento, capítulo 20, nós vamos ler a partir do versículo 1, tá? A partir do versículo 1 de Jeremias. Mas antes disso, vamos estar orando, pedindo o direcionamento de Deus para a nossa aula. Ó Deus, nós te rogamos pela Tua graça, Tua bênção, pelo Teu poder, Senhor, sobre aquilo que vamos estudar aqui nessa noite. Pai, toma-nos nas Tuas mãos, abençoa-nos grandemente pelo Teu poder. Ó Deus, usa a minha boca, usa o meu intelecto, Senhor, que essa aula, essa lição possa servir, ó Deus, de bálsamo, possa servir para o crescimento espiritual de cada um que estiver assistindo e também para o meu crescimento espiritual. Toma nas Tuas mãos as nossas famílias, abençoa-nos pelo Teu poder, abençoa a nossa querida irmã Jália, dá a ela a Tua direção, Senhor Deus, abençoa todos os irmãos desta classe, Senhor, e da nossa igreja, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Jeremias 20. Pazur fere a Jeremias e mete-o no cepo. Bem, o que nos diz aí? E Pazur, filho de Ímer, o sacerdote, que havia sido nomeado presidente na casa do Senhor, ouviu a Jeremias que profetizava estas coisas. E feriu Pazur ao profeta Jeremias, e o meteu no cepo, que está na porta superior de Benjamim, a qual está na casa do Senhor. E sucedeu que no dia seguinte Pazur tirou a Jeremias do cepo. Então disse-lhe Jeremias: O Senhor não chama o teu nome Pazur, mas Magor Missabibe, porque assim diz o Senhor: Eis que farei de ti um terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Eles cairão à espada de seus inimigos, e teus olhos o verão. Todo Judá entregarei na mão do rei da Babilônia. Ele os levará presos à Babilônia, e feri-los-á a espada. Também darei toda a fazenda desta cidade, e todo o seu trabalho, e todas as suas coisas preciosas, sim, todos os tesouros dos reis de Judá, entregarei na mão dos seus inimigos, e saqueá-los-ão, e tomá-los-ão, e levá-los-ão à Babilônia. E tu, Pazur, e todos os moradores da tua casa, ireis para o cativeiro, e virás à Babilônia, e ali morrerás, e ali serás sepultado, tu e todos os teus amigos, aos quais profetizaste falsamente. Iludiste-me, ó Senhor, e iludido fiquei, mas forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo o dia, cada um deles zomba de mim, porque desde que falo grito, clamo, violência e destruição.
porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio para mim e um ludíbrio todo o dia. Então disse eu: não me lembrarei dele, e não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fatigado de sofrer, e não posso. Porque ouvi a murmuração de muitos, terror de todos os lados. Denunciai-no-lo e o denunciaremos. Todos os que têm paz comigo aguardam o meu manquejar, dizendo: bem pode ser que se deixe persuadir. Então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo como um valente terrível. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Ficarão muito confundidos, como se não houveram prudentemente. Terão uma confusão perpétua que nunca se esquecerá. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo, e vês os rins e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois te descobri a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado da mão dos malfeitores. Maldito o dia em que nasci, o dia em que minha mãe me deu à luz, não seja bendito. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. E seja esse homem como as cidades que o Senhor destruiu, sem que se arrependesse, e ouça clamor pela manhã, e ao tempo do meio-dia um alarido. Por que não me matou desde a madre? Ou minha mãe não foi minha sepultura? Ou não ficou grávida perpetuamente? Porque saí da morte, porque saí da madre para ver trabalho e tristeza e para que se consumam os meus dias na confusão. Jeremias, o profeta chorão, o profeta que lamentou, ele questiona sua existência diante de uma pregação que ele fazia ali em Judá, no Reino do Sul, e que não tinha quem o ouvisse. O povo vivia numa idolatria muito grande, vivia totalmente distante da vontade de Deus, tinha se afastado do Senhor Deus e estava ali querendo viver segundo a sua vontade, o seu bel prazer, fazendo aquilo que eles bem desejavam, que eles bem queriam. Então, na verdade, Jeremias questiona por que Deus permitiu que ele estivesse ali naquele contexto, no reino de Judá, se sendo desprezado, sendo maltratado, sendo desrespeitado, não sendo ouvido por aquele povo. Aqui nos diz que há questões na história do profeta Jeremias que precisam ser muito bem aprendidas, a fim de não nos deixar em crise. Fazer a vontade de Deus e ser fiel aos seus ensinos devem ser nossa prioridade e o nosso prazer. O grande problema é que este compromisso pode levar a pessoa a viver momentos nada fáceis. Há uma ideia predominante de que os homens e mulheres que buscam servir a Deus e fazer a sua vontade hão de ver tudo dando certo e também hão de desfrutar da simpatia, consideração e respeito de todos. Afinal, ser a voz de Deus para o mundo é uma missão nobre e digna de ser aceita e honrada. Isso não é real. Vai bater de frente, sim, com muitas situações, com coisas que vão desagradar, com palavras que as pessoas vão ouvir e que elas não querem ouvir, porque são palavras de condenação, palavras de arrependimento,
coisa que o povo não vai querer saber. Quer ouvir aquilo que lhe agrada, não aquilo que lhe desagrada. Muitos líderes eclesiásticos, pastores, professores, ministros, missionários ou mesmo pessoas desprovidas de títulos, mas que entendem e querem ser instrumentos de Deus no trabalho, na rua, na escola e aonde estiver, acreditam que a aceitação das pessoas será o resultado mais imediato que vão encontrar. Só que a coisa não é assim. A pregação, ela é recebida e também ela é recebida, mas pode também não ser recebida. Se ela não for recebida, é porque não foi o momento. Nós não temos o poder de invadir a vida de ninguém. Deus não invade a vida de ninguém. Deus dá o livre-arbítrio a todos. Por que nós nos sentiríamos com esse poder? Se é uma coisa que próprio Deus não faz. Jeremias significa profeta das lágrimas, profeta chorão. O nome Jeremias significa o Senhor estabelece ou o Senhor exalta. Então foi levantado como profeta no reino do sul, o reino de Judá. E profetizou no mesmo tempo que Ezequiel, Sofonias e Abacuque. Lembrando que os profetas eram, na verdade, aqueles homens que Deus tinha levantado para tentar resgatar o seu povo para o caminho divino. Porque esse povo se entregava à idolatria, se afastava de Deus, se afastava da vontade de Deus, e assim ia. Lembrando que o reino do sul, o reino de Judá, ele se formou após a morte de Salomão, com a divisão do reino em reino de Israel, o reino do norte, reino de Judá, o reino do sul. E após a morte de Salomão, foi um período terrível para o reino que foi dividido. No reino do norte, todos os reis foram infiéis a Deus. Um exemplo claro aí é Acais, que com a sua mulher Jezabel fizeram um estrago terrível. Nós já até vimos isso em outra aula. E no reino do sul, alguns foram fiéis, outros não foram. E é claro, o reino do norte foi ser escravo, o reino do sul na Babilônia, o reino do sul, o reino do norte com outros povos, ficou sob a influência de outros povos, da escravidão de outros povos. E lá nenhum rei foi fiel. No reino do sul, alguns foram. Aliás, os assírios dominaram o reino do norte e a Babilônia dominou o reino do sul. Encontramos essa experiência no livro desses outros profetas também. Deus o chamou para ser profeta ainda no ventre da sua mãe, e ele não queria aceitar. Isso está no livro de Jeremias, capítulo 1. O Senhor respondeu que ele lhe daria as palavras e que traçaria os planos. E se comprometeu a estar com Jeremias, quando disse: não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo. Capítulo 1, versículo 8. Agora, protegê-lo, fortalecê-lo, sim, mas dizer que ele não passaria por problemas, que ele não seria perseguido, que todos iriam ouvi-lo, Deus não prometeu isso. O Senhor também concedeu a Jeremias os recursos necessários para resistir aos ataques dos inimigos. Diz: e hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, porque eu estou com você e o protegerei. Capítulo 1, versículos 18 e 19. Deus já o deixou prevenido dos esforços dos seus adversários, mas lhe deu plena certeza da sua presença,
a fim de capacitá-lo a encarar todas as dificuldades. Jeremias aceitou o desafio e pregou ousadamente a mensagem que o Senhor lhe deu. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as próprias cisternas rachadas que não contêm água. Isso foram palavras que o Senhor disse a Jeremias, no capítulo 2, versículo 13. Ele expôs a infidelidade e a insensatez do povo de Judá por ter abandonado a única fonte do bem e por ter corrido atrás dos ídolos vazios, de ter seguido as influências de outros povos, de ter se afastado de Deus. Aí no primeiro capítulo dessa lição, a primeira atenção, temos a primeira, a segunda atenção. O que a gente vê aí acontecer? As pessoas imagina que as pessoas fazem parte da sua nação, da sua família, se levantem contra você a ponto de querer acabar com a sua vida. Alguém gostaria de passar por tal situação? É óbvio que não, né? Mas Jeremias viveu isso. A pregação de Jeremias criou nessas pessoas, no seu povo e até nos seus familiares, uma repulsa muito grande. A mensagem corajosa de Jeremias irritou muita gente que não queria que seus pecados fossem expostos e condenados. Ou seja, a ferida estava sendo mostrada, estava chegando de forma visível. As pessoas queriam se esconder, ficar deixando por debaixo dos panos aquilo que eles viviam. O tom de autoridade é ofensivo às pessoas rebeldes, e estas ressentidas geralmente recorrem a medidas para calar o mensageiro ou para acabar com ele. Jeremias sofreu muito com isso, e a coisa piorou mais ainda quando o Senhor revelou para ele que várias pessoas estavam tramando para matá-lo, entre eles os da sua própria cidade, tá? Anatote, que era a cidade dele, e o mais doloroso, os da sua própria família. Que coisa triste, né? Mas o que o Senhor prometeu a ele? Que estaria com ele, que o fortaleceria, mas não que o deixaria fora, isento de problemas, de perseguições, de dificuldades. A segunda atenção. Jeremias chegou ao ponto de sentir-se muito solitário por causa da rejeição quase universal que passou. Todos me amaldiçoam, Jeremias reclamou, e afirmou que não tinha feito nada para merecer isso. Capítulo 15, versículos 10 e 11. Nunca me assentei na assembleia dos zombadores, nem me regozijei. Por causa da tua mão me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Capítulo 15, versículo 17. A segunda atenção para Jeremias foi a sua solidão. Foi muito duro ele ser excluído de tudo isso por causa de anunciar a palavra de castigo, por avisar o povo que Deus faria a sua justiça sobre aquele povo que fora infiel a ele. Então a gente vê o seguinte: ninguém queria se associar a ele, e ainda veio mais um agravante. Deus o proibiu de se casar e de ter filhos, ainda que tivesse uma justificativa bastante plausível. Enfim, a solidão seria uma bagagem que o profeta carregaria na vida, né? Porque na situação, se ele se casasse e tivesse filhos, as ameaças seriam não só a ele, mas também a sua
família que ele constituiria, sua mulher e os seus filhos. No item 3, a reação de Jeremias. O que nos diz aí? Por tudo isso, Jeremias voltou-se contra o Senhor. Porque é permanente a minha dor, e a minha ferida é grave e incurável. Por que te tornaste para mim como um riacho seco, cujos mananciais falham? Capítulo 15, versículo 18. Antes, Jeremias havia pregado que Deus era a fonte de água viva, no capítulo 2, versículo 13. Mas agora o choro o chamou de riacho seco. Essa revolta de Jeremias revela a dor de sua alma, ainda que o motivo fosse a nobre missão de estar fazendo a vontade de Deus, sendo profeta em meio a um povo insubordinado. Até mesmo grandes homens de Deus caem, se revoltam e se deprimem. Mas é possível afirmar que muitos desses sentimentos não possuem uma justificativa pertinente. Uma das respostas de Deus para Jeremias mostra que o profeta estava vivendo nem de longe se comparava com a tristeza do Criador ao ver o seu povo se comportando daquela maneira. Desamparei a minha casa, abandonei a minha herança, entreguei a amada da minha alma na mão dos seus inimigos. Tornou-se a minha herança para mim como um leão numa floresta. Levantou a sua voz contra mim. Por isso eu a odiei. Isso é Deus falando sobre o povo do Reino do Sul. Capítulo 12, versículos 7 e 8. Nesse texto encontrarmos o Senhor revelando a sua dor em ver o povo que ele tanto amava sendo entregue nas mãos dos seus inimigos por conta da sua desobediência. Encontramos. Deus estava muito triste e por isso levantou Jeremias para falar ao seu povo. Prometeu que estaria com ele, mas não prometeu e nem o livrou das adversidades que viriam no caminho. Tribulações fazem parte até mesmo da mais nobre incumbência. Como reagir a elas é que acaba se tornando um dos maiores desafios. Essa depressão que tomou conta de Jeremias toma conta de muitos líderes atualmente. São os Jeremias de hoje. No capítulo 20, versículo 18, que foi lido no início da aula, diz: Por que saí da madre para ver trabalho e tristeza e para que os meus dias se consumam na vergonha? Capítulo 20, versículo 18. As palavras de Jeremias nesse texto revelam o quanto estava doendo em seu coração as reações do povo de Judá contra ele. Podemos aprender pelo menos duas coisas aqui, né? A primeira, devemos cuidar dos profetas dos dias de hoje. Eles não foram chamados para falar o que gostaríamos de ouvir, mas o que precisamos. Por que Jeremias foi tratado dessa maneira? Porque suas palavras não agradaram. Foram duras, severas, porém vindas do Senhor, e era o que aquele povo precisava ouvir para voltar a contar com a alegria de Deus. Hoje a situação não é diferente, porque se fala a pregação e outros não querem ouvir. A gente não vai ficar insistindo, sendo inconveniente. Mas ali ele estava insistindo muito, ele cumpriu completamente a sua missão. Hoje não é diferente, o povo de Deus continua necessitando de palavras verdadeiras, sinceras e até mesmo severas para continuar sendo autêntico o povo de Deus. Para tanto, Deus tem levantado homens e mulheres inspirados pelo Espírito Santo a cumprir esse papel,
Se a mensagem é dura, mas vem de Deus através de um instrumento de Deus, devemos honrar, agradecer e apoiar essa pessoa. Se não for assim, poderemos de forma indireta produzir o mesmo sentimento de Jeremias no coração dela. A segunda atitude, devemos cuidar do nosso coração de profeta. Somos chamados por Deus para levar a sua palavra, por isso precisamos estar preparados para as rejeições e para os desafetos que hão de surgir no caminho, ainda que fiquemos sozinhos no meio da multidão. Rejeição e solidão fazem parte da nossa missão. Só não podemos esquecer especialmente de algo que Deus mesmo falou ao profeta e que nos ajuda a preparar o coração. No capítulo 15, Jeremias pergunta para Deus qual era o propósito do seu ministério. Muitas vezes essa pergunta não sai da nossa boca. Qual é a vontade de Deus para mim? Por que Deus me levantou? A resposta para Jeremias, no versículo 20, serve para nós também. E o que Deus disse a ele? E eu te porei contra este povo como forte muro de bronze, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor. Pode não ser da maneira como imaginamos, mas essa promessa é verdadeira. Deus está conosco, sim. Para pensar e agir. Hoje nós conhecemos um pouco da história do profeta Jeremias, né? Até lembramos, porque é uma história que já é conhecida de todos nós. Um líder que Deus levantou num tempo muito desafiador, num tempo muito complicado, muito difícil para aquele povo que estava muito longe da vontade de Deus. O mesmo ser humano chamado Jeremias se mostra no ser humano que é o seu líder. As mesmas reações de Jeremias que estudamos são pertinentes a todos os líderes de hoje. Eles precisam de pelo menos 3 coisas: compreensão, afeto e encorajamento. Compreenda sua posição, sua mensagem e até mesmo as suas falhas. Esteja próximo, ame-o e mostre-se presente em sua vida de alguma maneira, evitando uma provável solidão. Leve sempre palavras de coragem, de força e de simpatia, pelo seu esforço em ser instrumento de Deus para nossas vidas. Pode ser que você tenha um líder bem perto de você que já esteja sofrendo com a depressão e pensando até em suicídio. Fique atento e não desperdice compreensão, afeto e encorajamento, né? Jeremias estava depressivo. Então vamos lembrar daquele cântico. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele é algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte o Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. O Espírito Santo se move em mim, em você, em todos nós.
Basta que a gente se apodere dessa promessa, que a gente traga para nós, para a nossa vida. Irmãos, não vamos deixar de continuar orando pela nossa igreja, pela nossa classe, por os enfermos, pelo nosso país. Já temos aí na nossa igreja 2 perdas pelo coronavírus, né? E quantas famílias aí já estão vivendo essa situação? Estamos confinados, sim, por uma situação de sobrevivência. Essas aulas eu tenho gravado aqui de Unamar, já tem 1 mês e meio que eu estou aqui. Eu vim para cá para ficar um fim de semana, estou aqui desde o dia 13 de março, não voltei a Nilópolis ainda, mas o contato com vocês ainda está vivo e presente. E vamos manter sempre esse contato, irmãos, porque é muito importante, porque é muito bom estar juntos de vocês. Vamos então não esquecer do nosso compromisso de orar mutuamente uns pelos outros, porque é a nossa missão, tá? O nosso papel de cristão. Estaremos então nisso. Vamos orar, irmãos. Deus querido, muito obrigado pela aula que tu nos deste. Muito obrigado pelo teu amor, pelo teu poder, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia. Ó Deus, abençoa-nos, Senhor. Abençoa todas as famílias representadas, a nossa classe, as famílias da nossa igreja, meu Deus. Abençoa o nosso país, Senhor. Seja, ó Deus, com os nossos irmãos que se encontram enfermos, ó Pai. Seja, ó Deus, com todos aqueles que precisam de Ti, da Tua graça, do Teu poder. Recebe a nossa oração, meu Deus, o nosso louvor, a nossa vida, Senhor, nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.